Olá pessoal, na aula de hoje nós vamos fazer a cromatografia em coluna de giz, que é a separação de pigmentos orgânicos usando esse giz branco, giz comum, como esse aqui, ok? Na aula passada a gente viu a separação de alguns pigmentos orgânicos utilizando papel filtro, né? Agora nós vamos usar o nosso giz, muito conhecido. Vocês não tiveram aula com esse giz, provavelmente, né? Mas antigamente, década de 90, isso aqui era muito usado, o quadro negro conhecido, se usava muito esse giz. Então a gente vai precisar de giz como esse. Quantidade vai depender da sua disposição aí, tá? Você pode ter de 1 a 5, 6, 7, 10, enfim, vai depender do quanto você vai querer fazer. Vamos precisar de giz como esse aqui. Nós vamos precisar dessa caneta chamada caneta hidrocolor, não sei bem o nome, essas canetinhas aqui, ok? Precisar dessas canetinhas de preferência. Se tiver outra canetinha aí que dá para fazer o risco no giz, também vai valer, mas de preferência é essa aqui. Vamos precisar de frasco transparente, então a gente usa esses copos mesmo, comum de casa aí, tá? A quantidade de copos vai depender da quantidade de colunas que você vai querer fazer. E nós vamos precisar de um álcool, tá? Esse álcool aqui é o 70, ok? Preferência, um álcool mais com 70% de álcool, 30% de água. Beleza? Esses são os materiais que a gente vai usar hoje para fazer a cromatografia de pigmento orgânico em coluna de giz. Então, se você for usar um giz, você vai precisar de uma cor e um copo. Se você quiser usar 2 giz, você vai precisar de 2 cores e 2 copos e assim por diante, ok? Então, pessoal, a gente vai fazer um risco com a caneta a mais ou menos, você vai medir aqui, né, na coluna do giz, ok? Vou colocar mais perto aqui. Você vai medir aqui, ó, mais ou menos 1,5, pouco mais acima da base. E quando fizer a medida, eu vou marcar aqui. Você vai riscar com a canetinha da sua escolha. Aqui eu fiz uma marca aqui, ok? E aí eu vou preencher essa marca aqui, fazendo um anel com ela, com a cor que eu escolhi. Então vejamos aqui, ó, vou colocar aqui para vocês verem. Fazer aqui. Vou fazer também com outro giz, usando esse aqui como medida, e usando uma outra canetinha. Se eu usei o violeta, o roxo, nesse aqui eu vou usar esse alaranjado, mais ou menos a mesma medida do outro aqui, deixa eu ver, mais ou menos aqui. Vou fazer um anel aqui, usa a canetinha, borra um pouco, mas tenta fazer aí um risco de forma que faça a marca. Tem aqui então as 2 marcas, e agora eu vou colocar cada uma dessas colunas num recipiente que contém o fundo com o álcool. Então aqui eu tenho um fundinho,
ok? Um pouquinho de álcool. Esse álcool aqui é o álcool 70, pode ser o álcool 98, 96, álcool 90, tá? De 70 para cima. E eu vou colocar de forma que o álcool não vai tocar o anel, mas vai apenas tocar a base do giz. Vou deixar na vertical assim, vou deixar descansando aí por alguns minutos, 15 ou 20 minutos, e vou observar que, assim como nós fizemos a cromatografia do papel para ver os pigmentos orgânicos, nós vamos ver que o álcool vai arrastar alguns pigmentos por toda a coluna, e o giz vai poder separar na sua superfície os vários componentes orgânicos que a gente tem em cada uma das cores. A cor nada mais é do que uma molécula química, uma estrutura química que, quando a luz incide, a sua retina reconhece como um tipo de cor, né? A cor não existe fisicamente, na verdade, existe a vibração da onda, enfim, que reflete a molécula específica para dar uma cor específica e você ter essa sensação. Okay? Então vamos aguardar até a cor ser separada. Então, pessoal, nós temos aqui os nossos resultados. Eu acabei fazendo com vários aqui para termos uma ideia e a variação de cores também. Veja esse aqui, o verde, com uma certa tonalidade amarelada também. Você vê a variação da intensidade da cor pela coluna, ao longo da coluna. Você tem aqui o alaranjado também. Você vê que a base é mais escura um pouco e vai ficando mais claro. Nós temos aqui a cor, essa cor roxa, tá? Que vai desprendendo um rosa, veja. Vai desprendendo um rosa mais claro, ou um rosa mais escuro. Nós temos aqui também essa cor verde, azulada, cor é um negócio estranho, chamado verde de água, se não me engano. E aqui o que é mais interessante, que é o preto. O preto dá para ver realmente que ele consegue desprender várias cores. Você vê um avermelhado, um esverdeado, uma tonalidade mais clara e mais escura ao longo da coluna. O que acontece, pessoal? O que nós temos é um giz com uma composição específica, e quando eu coloco as minhas canetinhas aqui na coluna do giz, o que acontece é que o álcool ele tende a se deslocar acima aqui na coluna de giz, e ele vai arrastar consigo os componentes que têm mais afinidade com ele. Então, nesse caso aqui, né, as cores que ficam mais embaixo, elas têm mais afinidade com o próprio giz, com a composição do giz, que seria um carbonato de cálcio ou um sulfato de cálcio, né? O giz é a base de cálcio. E aí ele teria mais afinidade com o cálcio, ele fica aqui com o giz, né? Aquele que tem mais afinidade com o álcool acaba sendo deslocado pela coluna, porque o álcool tende a se deslocar aqui num processo de adsorção. Ele vai se deslocando pela coluna aqui e arrastando as substâncias que têm mais afinidade com ele. Neste caso aqui, por exemplo, né, esse amarelado na base, vocês podem ver aqui, ó, ele tem mais afinidade com o giz, por isso que essa fase fica mais presa. A outra fase se desloca porque tem mais afinidade com o álcool. Então eu tenho o álcool e o giz. Certos pigmentos dessas cores têm mais afinidade com o giz, certos pigmentos têm mais afinidade com o álcool. Aquele que tiver mais afinidade com o álcool tende a se deslocar na coluna, né?
essas tonalidades, por exemplo, aqui, ó, mais escuras, tem mais afinidade com o giz, então vai ficar meio que confinado, né? Aqui embaixo. A parte mais clara tende a se deslocar, beleza? Porque tem mais afinidade com o álcool que se arrasta pela coluna. Então vocês podem fazer o experimento aí e verificar, né, a variação de cores. De preferência, use o preto para ter uma certa variação de cor. Os outros não tem tanta variação assim, né? Aí depende muito do tempo também, né? O ideal seria você ficar com um tempo maior e também lacrar o recipiente, né? Nós não estamos fazendo isso, claro, mas o recipiente bem lacradinho, para não vedado, para não entrar ar, também ajuda muito no processo, tá? Mas essa é uma demonstração simples da nossa cromatografia em coluna de giz. Façam aí e postem no grupo. É isso aí e até a próxima.